Olá, eu sou Roberto Tortelli, veterinário, e ajudo pessoas que amam animais a entender o que seus pets estão querendo dizer com seus comportamentos e seus sintomas. Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre dermatite, e o que ela quer nos mostrar e o que ela quer nos dizer. Mas antes de eu explicar o que é dermatite sobre a minha perspectiva e sobre a perspectiva dos meus estudos, eu vou definir para vocês primeiro o que é dermatite na visão da medicina alopática. A dermatite é uma enfermidade que acomete a pele, normalmente causa vermelhidões, coceiras, crostas e em alguns animais causa também a queda de pelos, que nós veterinários chamamos de alopécia. Pela visão da medicina alopática, ela pode ser ocasionada por vários fatores, principalmente picada de insetos, contato com algum produto alergênico, ansiedade, por ingestão de algum alimento que também causa alergia, atopia, entre outros fatores. Eu sou veterinário há 20 anos, me formei muito jovem e fiz mestrado logo em seguida que me formei. Acho que fui um dos mestres mais jovens da minha instituição. Sempre fui um estudioso. Alguns professores se incomodavam muito comigo porque eu sempre fui muito questionador. Eu realmente precisava entender as causas. Eu nunca me conformei com imposições e sem comprovações. Sinto que o ego nos leva a muitas opiniões e essas opiniões não servem para o mundo médico. Precisamos de fatos concretos e comprovações e resultados. Sei que às vezes é preciso mexer muito na terra, fazer uma certa sujeira, levantar a poeira mesmo, para a gente chegar ao fundo, para a gente chegar à causa, fazendo uma analogia e uma brincadeira com a agricultura, que é uma outra paixão minha, as plantas. Mas nós temos que sair da superfície, sair do óbvio, sair do aparente. Quando de fato entrei no campo de batalha e comecei a trabalhar, eu levava comigo os ensinamentos da medicina veterinária que tinha acabado de me formar. Mas algo em mim sempre me levava a observações mais amplas da natureza. Algo que eu aprendi com meus pais, com meus avós. No início da minha carreira, eu comecei a trabalhar com rãs. Uma das maiores dificuldades que os produtores de rãs tinham na época era fazer esses animais reproduzirem consistentemente, o ano todo, até porque são animais pecilotérmicos. Então eu observava a natureza e aplicava na produção aquilo que a natureza estava me mostrando. E logo nas primeiras consultas eu tinha excelentes resultados. Simplesmente por entender o que aquele indivíduo, no caso a rã, queria e interagia, e como ela queria e como ela interagia com o mundo. E fico muito feliz em dizer que eu fui um dos primeiros técnicos especializados em ranicultura do Brasil. Porém, quando eu entrei na faculdade, eu tinha um sonho de trabalhar com grandes animais. E fui em busca dele. Então, larguei a ranicultura e comecei a trabalhar com boi e cavalo. Embora eu estivesse realizando um sonho, eu estava extremamente incomodado. Porque nesse meio de grandes animais, é muito visado o lucro e pouco visado o bem-estar animal. Foi quando meu irmão, também veterinário, abriu uma clínica com um pet shop lá em Campinas e me chamou para trabalhar com ele. Aí eu comecei a trabalhar com pequenos animais. Ali eu percebi que eu estava mais alinhado com o meu propósito. Afinal, existia mais amor e mais cuidado entre os pets. O animal deixava de ser um produto, né? E passava a ser um ente da família. E isso para mim era gratificante. Então eu trato de pequenos animais há quase uma década como veterinário. Mas eu tenho uma vida inteira de cuidado com os animais, porque desde muito cedo eu nutri essa paixão. Eu já tinha essa vontade de conviver com os animais. Eu já tive de tudo, eu já tive pato, galinha, preá, tive até um cavalo. Mas você não pensa que eu tinha um sítio, uma fazenda, uma chácara. Tudo isso era na nossa casa, imagina como é que meus pais ficaram. Mas meus grandes professores foram os meus cachorros. Com eles eu aprendi lições valiosas de respeito, companheirismo, hierarquia, humildade, território, pertencimento e limite. Meus amigos até me chamavam de louco quando eu dizia que eu me comunicava com eles. Às vezes, fazendo um churrasquinho lá em casa, o meu cachorro raramente fazia as necessidades no canil, né? Aí eu falava para a galera assim, só um minutinho, galera, que agora eu tenho que levar a Azula para fazer cocô. Aí o pessoal perguntava, mas como é que você sabe? Aí eu dizia, porque ela está me chamando. Aí você deve estar pensando, cara, o cachorro está latindo, né? Então está chamando ele acha que é para fazer cocô. Não. Eu recebia dessa minha cachorra uma informação mental, como se fosse um sinal de Wi-Fi ou Bluetooth, você entende? A Azula era uma fila brasileira de quase 70 quilos
que chegou na nossa vida quando morávamos num apartamento bem pequeno lá em Niterói. A chegada dela apressou um pouco a nossa ida para uma casa onde ela pudesse ter quintal e tal todo. Ela veio com a gente pouco mais de 15 anos. Mas é muito louco, né? Falar de comunicar com os animais. Alguns de vocês devem achar que o que eu estou dizendo é uma loucura mesmo. Mas muitos que estão me ouvindo aqui têm a certeza de que isso é verdade. Isso acontece porque somos todos seres da natureza. Então existe uma comunicação entre nós. Mas não é por palavras, e sim por intenção, por energia, por telepatia. Mas, infelizmente, nós nos disfarçamos, nos bloqueamos para essa interação. Alguns por medo de se expor, outros simplesmente por viverem essa vida louca, imposta pela nossa civilização humana. Essa desconexão nos leva a estes muitos pontos de conflitos em que eu venho trazer hoje. No caso hoje, a dermatite. E quando o nosso pet está com esse sintoma, ficamos extremamente agoniados. Por quê? Porque eles coçam muito, compulsivamente, coçam tanto até se machucar. Uma vez ainda na faculdade, atendi um caso de um cachorro que tinha coçado tanto o rabo dele que chegou a expor a musculatura e os ossos da cauda. Nossa, foi um grande desafio na época, porque eu não tinha esses conhecimentos que eu tenho hoje, e nem os meus mestres que na época me orientaram. Tratamos o cachorro com as ferramentas que tínhamos e ocorreu então a cicatrização da cauda. Mas infelizmente, de tempos em tempos, esse problema voltava e o animal voltava ao hospital para novos tratamentos. Até que um dia nós tivemos que encaminhá-lo para a cirurgia e amputar a cauda dele, porque as feridas já estavam muito extensas e o tratamento que a gente estava utilizando na época já não funcionava mais. E você deve estar pensando que isso foi uma crueldade. E te digo, todos os estudos que tínhamos naquela época nos levavam para esse caminho. Então eu chamo isso de inconsciência. Sim, eu estava inconsciente. Como eu disse no início desse vídeo, eu sempre fui inconformado, sempre quis saber as causas, os porquês das coisas. Então aquilo também foi um sofrimento para mim. Pois estava sentindo algo que eu não estava conseguindo ver. E por muito tempo eu achei que eu era um desajustado por pensar dessa forma. Desde pequeno, nossos pais nos trataram com homeopatia. Hoje, quando a gente fala de homeopatia, parece muito comum. Mas imagine isso há 40 anos atrás. O grande desafio que meus pais passaram naquela época. Então eu cresci vendo, sentindo e percebendo os resultados desse olhar mais holístico em mim mesmo. Um olhar mais aprofundado na causa e não somente nos sintomas. Ainda na faculdade, eu fiz o curso de homeopatia. Então eu continuei essa minha trajetória mais holística do que alopática. Foi quando em 2014 tive o primeiro contato com a nova medicina germânica. Essa medicina ela foi descoberta pelo médico oncologista alemão Dr. Hammer. Essa descoberta explica que todo sintoma que nós temos, seja ele físico ou comportamental, tem uma origem cerebral, já que o cérebro que governa a nossa fisiologia. Para mim foi como encontrar uma peça que faltava no quebra-cabeça. Depois tive acesso a outras informações como constelação familiar do Dr. Bert Hellinger, o médico quântico de Amit Goswami e muitas outras fichas foram caindo. Até então que tive o acesso à comunicação intuitiva interespécie, ministrada aqui no Brasil pela doutora médica veterinária Sheila Valigora. Aí eu falei, caramba, tem mais gente pensando como eu. No entanto, hoje existem muitos estudos e estudiosos que dedicam suas vidas a comprovar tais feitos. Com isso, a nossa visão sobre as doenças, sobre a nossa interação com o meio ambiente, com a nossa interação com os animais não humanos, vem mudando dia após dia. E seria muita pretensão nossa acharmos que nós, somente nós, seres humanos, fôssemos capazes de nos comunicar. Vamos pensar um pouco sobre os golfinhos. Todo mundo sabe que são seres muito inteligentes, mas pouco se fala sobre a comunicação e sobre as estratégias de sobrevivência deles. Você sabia que os golfinhos viajam milhares de quilômetros em busca de uma certa planta medicinal? Sim, eles conhecem plantas medicinais. Eles reconhecem a própria biologia e entendem o que está cometendo eles e sabem
o antídoto. Um outro dado que talvez você não saiba é que existem relatos de plantas e corais aqui no litoral brasileiro que somente são encontrados no litoral da Austrália. E muitos pesquisadores atribuem esse fato à inteligência desses nossos parentes aquáticos. Aí você deve estar se perguntando, por que os golfinhos não dominaram o planeta então? Não dominaram justamente porque eles são muito inteligentes e já descobriram que a melhor forma de se habitar esse planeta é em perfeita simbiose, em estado colaborativo, harmônico, um estado equilibrado. Muitos podem estar relutantes sobre essas informações, e não estou dizendo que elas estão 100% certas, e nem que é uma verdade absoluta. E quem sou eu para dizer o que é certo e errado para você? Eu estou apenas aqui relatando fatos e expondo a minha observação sobre eles. Sabe, pessoal, quanto mais eu estudo, quanto mais eu observo, mais eu percebo que estamos nos distanciando desse mundo equilibrado. E aí entra o meu trabalho e o trabalho dos meus colegas que já perceberam que existe mais ingrediente nessa receita, muito mais ingrediente. É preciso olhar mais de perto, preciso estar disposto a ouvir. Então, hoje eu acredito que através dos meus estudos e através da minha experiência que teria um outro caminho para aquele caso do cachorrinho com dermatite. Porque, para mim hoje, a dermatite não é apenas uma doença de pele, e sim um conflito cerebral relacionado a um contato repugnante ou uma separação abrupta. O que isso significa? Isso significa, se seu animal está apresentando dermatite, é porque provavelmente você ou ele estão passando ou passaram por alguma perda importante em suas vidas, seja de emprego, familiar, casa ou até mesmo um artefato que representa algo importante para você ou para ele. Agora você deve estar ficando um pouco confuso, mas fica tranquilo, eu garanto que antes do final desse vídeo você vai entender todo esse processo. Estudando todas essas ciências, transferi esse conhecimento todo para os meus pacientes, porque eu entendo que todos somos animais e reagimos da mesma forma comportamental e fisicamente às adversidades do meio. O nosso corpo, ele trabalha arduamente, todas as células do nosso corpo trabalham arduamente a favor da manutenção da vida. E a dermatite nada mais é do que um programa biológico de sobrevivência do nosso corpo. Então, se seu animal está apresentando dermatite, eu quero que se pergunte: o que eu vivi ou estou vivendo recentemente que perdi o contato? Me separei abruptamente de algo ou de alguém que tem muita importância para mim? Por que eu estou falando para você se perguntar? Porque conforme foi evoluindo nos meus estudos, conforme foi evoluindo nas minhas consultas, percebi que pouco os animais adoeciam por doenças crônicas através de experiências próprias. Eles adoeciam de doenças crônicas devido ao julgamento e à incapacidade de nós, tutores, em dissipar a energia que estava causando aquele sintoma no nosso pet. Todos sabem que os pets, os animais, são mais sensitivos que nós. Então eles percebem as energias que emanamos e por nos amarem tanto e perceberem esse efeito de colaboração, eles, através de sintomas e comportamentos, nos mostram o que está em desequilíbrio. Cada comportamento e cada sintoma, muitas das vezes, representa algo que está em desequilíbrio em nós ou em nossas vidas. A dermatite está relacionada à separação. Funciona assim: os animais captam a energia emanada, essa energia traz um entendimento cerebral que gera um conflito. Gerando esse conflito, gera uma perturbação. E essa perturbação ele entende como um risco de vida para ele ou um risco de vida para o clã que ele vive. Então o corpo começa a trabalhar em prol da vida. No caso da dermatite, vamos pensar, nós estamos abalados mentalmente porque perdemos o contato de algo ou de alguém. A pele é o nosso principal contato com o mundo externo. Então, o nosso cérebro começa a mandar mensagens para a pele, para ela aumentar o número de células e assim aumentar então a área de contato com o meio externo. E possivelmente reencontrar aquele contato desejado. Então, quando a gente entende, ou melhor, ressignifica ou reatamos até o contato desejado, as células perdem sua função. Então, elas são degradadas.
E aí começam os sintomas da dermatite. Os animais adoecem devido à percepção dessas energias e eles não vivem um conflito realmente. Então, ele entra rapidamente na fase de cura, nos sintomas da dermatite. Mas ele não sara completamente. Por quê? Porque alguém da casa ainda vive internamente o conflito. Dessa forma, esse animal entra e sai da fase de cura constantemente, podendo levar isso pela vida toda. Deixa agora eu abrir um parênteses para explicar um pouco melhor esse processo. Existe uma lei descoberta pelo Dr. Hammer chamada lei bifásica, que diz que quando temos um conflito dramático e inesperado, ativamos o nosso cérebro e bagunçamos um pouco o nosso ciclo circadiano, que é o ciclo do dia e da noite. Nesse momento, dizemos que estamos em fase ativa de conflito, ou seja, estamos em alerta. Então, apresentamos principalmente distúrbios comportamentais, como insônia, agressividade, hiperexcitabilidade e outros. Quando ressignificamos, ou no caso da dermatite, voltamos a ter o contato desejado, então entramos em fase de cura, chamada de PCL. Nesse momento, apresentamos então os sintomas físicos. Ficamos então mais sonolentos, e você já deve ter reparado isso quando está com sintoma de gripe. Você só quer ficar deitado, ou até mesmo dormindo. Por quê? O nosso corpo, nessa hora, precisa, como eu disse anteriormente, degradar as células que cresceram. Precisa então se reparar. E você já deve ter ouvido falar, esse sono foi reparador. Por isso então o animal fica quietinho, sonolento, tem coceiras para degradar aquelas células, crostas, vermelhidão, que é um sinal de inflamação. Então demonstra a ação das nossas células brancas reparando aquele tecido. Agora fecha parênteses. Então dessa forma cabe a você a olhar com mais amor e buscar em você mesmo a solução. Somos todos capazes de perceber essa energia. Basta estarmos atentos. Sei que não é fácil ficar de olho em todos os aspectos de nossa vida. Estamos cada vez mais distantes desse mundo natural. Estamos cada vez mais envoltos por essa trama tecnológica e material que tira o nosso foco do que realmente importa. O foco no nosso bem-estar, o foco no bem-estar de quem amamos, o foco na nossa saúde física e mental. Então deixa aqui uma dica para você. Se seu pet tem dermatite, pegue um papel e anote tudo, mas tudo mesmo, que você se separou pouco tempo antes do aparecimento dos sintomas dele. Como seus pais, porque se mudaram ou faleceram, amigos que você perdeu e fazem muita falta, avós porque se foram, mudança de emprego ou perda dele, um chefe que saiu, um chefe que entrou, filhos porque partiram ou foram abortados, outro pet, poltrona porque ela foi do seu avô ou algo assim, ou até mesmo um relicário que te remetia a alguma situação importante para você, que quebrou ou se perdeu. Tudo que você lembrar. Feito isso, eu quero que vá até seu bichinho e leia essa lista. E enquanto lê, cada tópico relembre com ele o porquê você ficou tão triste por ter se separado de alguém ou de algo. Mas para que isso tenha uma eficiência, você precisa entrar em rapport com seu pet. E o que é rapport? Rapport é simplesmente como se você tivesse se conectado com a alma do seu pet. Então você precisa estar em um lugar tranquilo, livre de perturbações. Comece com um contato visual, olho no olho. Sinta o amor que existe entre vocês. Peça permissão para esse contato. Se entregue a todas as emoções que surgirem. Durante esse processo de leitura e relembrança, perceba as emoções que surgem em você e perceba as reações do seu pet. Quando for o evento que você precisa ressignificar, ou seja, dar um novo significado, transformar em uma boa lembrança, ou mesmo ver a beleza oculta do acontecimento e assim equilibrar aquela energia, vocês dois vão reagir ao mesmo tempo. E garanto que será revelador. Mas não se preocupe se da primeira vez você não perceber o ponto certo ou achar que não conseguiu, porque depois desse exercício irá se abrir um canal de comunicação entre você e o seu companheiro. Continue fazendo isso sempre e no final agradeça. Muito importante, agradeça. Você perceberá que tem um grande professor sobre as percepções energéticas em sua casa.
Dessa forma, quando você ressignificar a energia desequilibrada, ela não existirá mais. E, consequentemente, a dermatite não fará mais sentido. Parece mágica, né? Mas não é não. É porque todos somos energia. E dependendo de como enxergamos o mundo, emanamos um padrão energético. E com isso, moldamos o mundo à nossa volta. Inclusive a nossa biologia e daqueles que nós amamos, como nossos filhos pequenos e nossos pets, porque eles estão mais abertos a esse campo energético. Gosto muito de dar um exemplo para os meus clientes do sapato apertado. Vamos imaginar que você está usando um sapato apertado, que está machucando o seu dedo. O seu dedo, sofrendo aquela agressão diariamente, começa então a formar um calo naquele local do machucado, da agressão. Você olha para o calo e pensa, nossa, vou ter que conviver com isso para o resto da minha vida? Ou você pensa, caramba, esse sapato está me machucando que fez até um calo, vou ter que parar de usar ele. Aí você decide parar de usar o sapato apertado. E o que acontece com o calo? Acontece que em pouco tempo esse calo desaparece. E por quê? Porque seu cérebro, consequentemente o seu corpo, entende que não precisa mais daquelas células para proteger o seu dedo. Mas se você insistir em usar o sapato apertado, o calo provavelmente não desaparecerá. E ainda crescerá, podendo até causar danos estruturais, como articulares, danos musculares e outros. O caso da dermatite e de inúmeras enfermidades é como o calo no sapato apertado. Ou seja, nós que decidimos usar ou não um sapato apertado. Só que esse sapato está na nossa mente, está na maneira que vemos o mundo, está na maneira que formulamos e estruturamos o nosso mapa de mundo. Então, a decisão é sua de tirar ou não o sapato apertado. Parece um pensamento simplista, né? E é isso mesmo, é simples, porém não é fácil. Eu mesmo passei e passo por vários sapatos apertados na minha vida. O grande lance é que nós temos que decidir tirar o sapato. E isso tem que ser feito sem exceções, sem dar um jeitinho para que as coisas aconteçam. E para isso, muitas das vezes, temos que olhar para coisas que nos causam dor. Mas se a gente não olhar para essas coisas e não fizer algum movimento real, uma ação, o calo só tende a crescer e causar mais danos em nós. Somos seres altamente adaptáveis. Temos uma capacidade incrível e impressionante de adaptação, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, que nos ferem. Muitas das pessoas estão tão adaptadas ao calo que até estranham que por alguma razão ele venha a sumir. E nesse vídeo a minha proposta é que você, além de ajudar você a tirar esse sapato, ajude alguém que te ama incondicionalmente, o seu companheiro de todos os dias, que não sabe expressar através de palavras o que ele está sentindo. Dito isso, eu quero que vá lá agora e teste. Depois conte aqui embaixo nos depoimentos a experiência como foi. Um grande abraço para você e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.